Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo chegue até você no melhor da sua vida. Mas que se não está, a partir daqui, que o Senhor lhes traga refrigério e que o Senhor possa aliviar todas as suas dores. Amém? Hoje é sexta-feira, vamos viver mais uma passagem do Evangelho de São Lucas, o capítulo 5, os versículos do 33 ao 39. Mas vamos começando com a oração do Espírito Santo, para que ele venha sobre nós, nos dando clareza dessa palavra, para que nós possamos entender qual é a necessidade de hoje para viver as graças do Pai. O que nós precisamos abrir mão em nós para poder viver o sobrenatural. Porque o Senhor, Ele nos dá a palavra de Deus como instrução do melhor caminho nessa terra. Amém? Feche os seus olhos, vamos meditar esta oração do Espírito Santo, para que Ele possa fazer em nós tudo o que Ele propõe nessa oração. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de vossa consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos ler essa passagem, que é uma passagem principalmente para nós cristãos, é uma passagem a ser levada em consideração, principalmente na sexta-feira, pois é o cumprimento de uma semana. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem promessas, mas também tem direcionamento de vida nessa terra para nós. Amém? Vamos lá? Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhe: porventura podeis vós obrigar a jejuar os amigos do noivo enquanto o noivo está com eles? Virão dias em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Propôs-lhe também esta comparação: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem a roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornar-se-á e perder-se-ão os odres. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem, ela
diz sobre a prática do jejum. Então nós precisamos entender que nós, hoje, como cristãos, precisamos do ato do jejum, para que nós possamos ter intimidade com as coisas espirituais. Porque nós precisamos entender o que acontece no mundo espiritual. E nós nos aquebrantamos com a prática do jejum. Quebramos a nossa carne para entender melhor as coisas do alto. Abrir mão de alguma coisa que nós gostamos é uma prática de jejum. Quando nós estamos no processo de limpeza, quando nós estamos no processo de aquebrantamento de tudo o que fazemos de errado, quando eu proponho a viver a palavra de Deus diariamente, entendemos as necessidades de viver as coisas sobrenaturais, proposta para nós, dada na palavra de Deus. Muitas tentações nós só vamos vencer através da oração e através do jejum. Nós precisamos sim da prática do jejum. É um aquebrantamento da nossa carne. É onde nós vamos ter mais intimidade com o Espírito Santo. Porque a nossa carne vai estar fraca, aquebrantada diante de Deus. E quando nós deixamos a vida do pecado para viver as graças de Deus, nós sabemos da importância que tem o jejum na nossa vida. Tem tentações que vivemos na nossa vida hoje que é por causas espirituais. Porque nós temos uma árvore genealógica. E essa árvore genealógica nós não necessariamente conhecemos por completo. O que foi dado na época dos nossos antepassados ao demônio. Porque muitas vezes o demônio age na nossa vida por entregas que foram dadas lá atrás. E nós não sabemos disso por conta da vida longe da palavra de Deus. Porque nós somos carne podre. Se tirar Jesus da nossa vida, não nos resta nada. A palavra de Deus é o que nos dá força para viver. Mas nós temos um passado que nós não necessariamente conhecemos. Os pactos que foram feitos lá atrás. E o demônio continua agindo até hoje na nossa vida. E a quebra do demônio na nossa vida, na nossa família, é quebrado com jejum e oração. Nós sabemos que até Jesus teve o processo do jejum na caminhada dele. Para ele ter intimidade com o Pai. Então nós precisamos entender que fazer jejum muitas vezes é a limpeza do nosso eu. O nosso ego nos deixa longe de Deus. Através do jejum e da oração, nós somos conduzidos mais fácil pelo Espírito Santo. E nisso nós vamos nos limpando. Nessa passagem, Jesus faz as comparações
sobre nós pegarmos uma roupa nova, cortar para fazer um remendo numa roupa velha, sobre pegar o vinho velho e colocar nos odres novos. Como nós, como filhos de Deus, vamos entender essa passagem? Que muitas vezes nós precisamos acabar com esse velho que age em nós, para que possamos nascer novamente em Cristo. Abrindo mão do pecado, nós conseguimos mais fácil. Mas se nós não tiver com a mão de Jesus sobre nós, nós não conseguimos, porque o pecado, ele prevalece na nossa vida. Nós precisamos entender que nessa vida nós temos um propósito muito grande de vencer as insídias do demônio. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para passar dia após dia e ver o demônio vencer na nossa casa. E muitas vezes nós vamos ficar aliados à vontade do demônio quando nós não abrimos mão de uma coisa que nós gostamos tanto no nosso dia a dia. Quando nós propomos a viver o jejum, nós temos que abrir mão de algo que nos faz muito bem a nossa carne. Na doutrina da Igreja Católica, nós temos a Quaresma, que é um tempo de jejum. Nós temos também as quartas-feiras e as sextas-feiras, que nós abstemos de carne. Esses jejuns é um exemplo, mas tem gente que não gosta de carne. Então, se você não gosta de carne, você fazer jejum de carne não tem fundamento. Mas eu morro e vivo por doce. Mas eu morro e vivo por refrigerante. Então, que nós possamos entender a importância de viver o jejum. Abrir mão daquilo que gostamos para nos renovar em Cristo. Porque o jejum, ele nos aproxima das coisas de Deus, do sobrenatural que Jesus tem para nós. Nós não estamos aqui para deixar o inimigo entrar na nossa casa, entrar na nossa família e fazer o sapateado dele. Mas para isso, nós temos que viver a palavra de Deus, entender o propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, e alinhar a vontade de Deus e tudo que Ele nos instrui a viver nessa vida. Nós sabemos que Jesus foi para perto do Pai, deixou o Espírito Santo, mas nós cristãos temos a palavra de Deus como aliados na nossa caminhada cristã. Conhecendo a Bíblia diariamente, nós vamos entender o que é necessário para nós hoje vencer o demônio. Se você gosta muito de alguma coisa, você entrega aquele gosto daquele dia por alguma causa, por algum sofrimento que tem na sua família. E o Senhor, Ele te instrui como agir nessa causa. Através do jejum, nós entendemos muitas coisas. É claro que você vai ser tentado assim como Jesus foi. No tempo onde você abre mão de alguma coisa, pela alguma causa, não é simples assim, eu vou deixar hoje de comer carne. Eu vou fazer um jejum à base de líquido. E o seu dia vai ser, nossa,
um desenvolver. Não, porque aí o diabo vai tentar mais forte contra a sua vida. Mas você consegue entender melhor como vencer. Vamos nos renovar, meu povo. Vamos nos abrir ao novo, para que nós estejamos limpos. Porque aqui no finalzinho o Senhor diz que ninguém que bebeu do vinho velho quer já o novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Jesus quer dizer o quê? Que quando nós vivemos o pecado, nós temos que bater firme para vencer, para conhecer o novo, para abrir mão do velho, não é simples. E você vai entender quando você falar, eu vou fazer uma quaresma inteira sem isso. Aí você entende que o demônio, ele bate e bate feio para você desistir. Porque o demônio não quer que você entenda isso. O demônio quer que você continue lá no velho, no pecado, na sujeira, na imundície da vida. Agora, quando nós abrimos mão do pecado para viver o novo de Deus, minha filha, aí você vai entender que esse mundo tem um manancial de água sobre você e você não sabe. Quando nós abrimos mão de viver o que o nosso corpo pede para viver o que o Senhor pede, existe muita coisa que podemos viver e ver através da palavra de Deus. Tem pessoas que abrem a Bíblia, leem e não conseguem entender nada. Porque está colocando vinho novo no odre velho. Então precisamos nos limpar, nós precisamos nos purificar para começar a viver o novo de Deus. E como nós começamos isso? Renunciando ao pecado, renunciando a tudo aquilo que não vem de Deus, muita oração e com práticas de jejum. Porque você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, instruindo onde você está errando. E as batalhas que você tem para vencer, ele vai te conduzindo no melhor trajeto. Não é fácil, a vida cristã é muito difícil, porque nós pendemos para coisa errada, porque nós vivemos muito mais a coisa errada do que a coisa certa. Até eu voltar para o caminho de Deus, até eu começar a ouvir a voz de Deus, eu vivi muitos anos no erro. Mas sabe o que? Você começar a ouvir a palavra de Deus e você escutar, o Senhor não está satisfeito com essa atitude que você está tomando? E aquilo entrar como uma flecha no seu coração? É assim que a palavra de Deus faz. É muito doloroso, é um processo que temos que ter muito pé firme para continuar. Porque nós achamos que não somos capazes, mas nós somos. Quando nós pedimos a Deus algo, nós queremos que Deus ouve nós hoje. Mas existe um mundo que nós deixamos para trás quando nós deixamos a vida de pecado. É muito difícil. É muito difícil você abrir mão de tudo aquilo que você está acostumado desde pequeno a viver. O pecado, ele é muito saboroso. É muito gostoso você poder fazer tudo o que você quer.
É muito difícil você viver como Cristo quer que você viva. Porque é abrir mão do que você acha mais gostoso no dia a dia. E a prática do jejum é o primeiro passo para entender essa vontade que o Espírito Santo tem que você viva. Não é simples viver as graças de Deus. Não é simples você obedecer a Deus. Porque você vai entender que o seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E você tem que respeitar isso. Você tem que entender que quando você machuca o seu corpo, se expondo ao pecado, você está expondo ao Espírito Santo. Jesus, ele deixou o Espírito Santo, foi para nos conduzir dentro do certo. Não foi para nós estar fazendo as coisas erradas. Como é bom você sentar num bar, tomar cerveja, encher a cara e sair de lá bêbado, dando mau testemunho. Como é bom você chegar num lugar com a roupa que chama a atenção de todo mundo. Como é bom você sentar numa roda de fofoca e sentar a língua no irmão que não está ali para se defender. Tudo isso o diabo está aplaudindo. O diabo está sentando e debochando da tua cara. Agora, quando você resolve ouvir a palavra de Deus e ser conduzido através do Espírito Santo, espera que lá vem o chinelo. A taca é certa. Mas você tem que ser perseverante, você tem que ter ousadia de falar aqui não. Chega. A minha vida você não tem mais direito. É muito complicado. Eu falo porque eu já vivi as duas fases da minha vida. E hoje eu falo que o Senhor me dê sabedoria para eu viver o que o Senhor quer para mim. Que eu possa abrir mão de tudo o que o diabo tem para eu viver os propósitos que o Senhor tem para mim. Amém? Ai, gente, não é um tema fácil esse. É muito difícil. É como se você estivesse revivendo muitas coisas que você não gostaria. Mas é necessário nascer de novo. É necessário. Até para você se curar. Porque quando você voltar para Deus, Ele quer saber como você vai estar hoje. O que ficou para trás, ficou. Então, que nesse dia, essa palavra possa tocar no teu coração, a você se entregar à prática do jejum e da oração para vencer as tentações do demônio na sua família. Amém? É sempre um grande prazer viver com vocês. Mas saiba que não é fácil. Quando você se propõe a viver a palavra de Deus, você vai tropeçar, mas no chão não é lugar de cristão ficar. No chão é lugar de quem é sujo, quem é do demônio ficar. Então você se ergue e dá a volta por cima e volta a viver a vontade de Deus. Amém? É muito difícil, mas é possível. É possível. Que o Espírito Santo possa te iluminar nessa sexta-feira e que você possa tomar a decisão de voltar ao caminho de Jesus. Você já se inscreveu nesse canal? Deixou o seu like? Deixa, por favor, você me ajuda muito. Você me ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas.
Amém? Um beijo no coração, fica com Deus, tchau!